Ok, pessoal, nós estamos continuando esse mesmo tema, né, da proposta de deixar gravado esse estudo de campo. E eu hoje vou trazer dois livros aqui para completar um pouco esse estudo. Esse do David Bohm, A Totalidade e a Ordem Implicada, que é um livro bem interessante. David Bohm é um físico, e René Weber, que traz esse livro também, que chama Diálogo com Cientistas e Sábios, que entrevista David Bohm nesse livro dela. Para isso, eu vou então compartilhar a tela, que vai nos ajudar a entender a opção, né, que nós estamos fazendo para compreender a mente inserida como um contexto mais amplo. Daí eu coloco o título A Mente e a Ordem Implicada. O livro do David Bohm é a totalidade e a ordem implicada. Uma nova percepção da realidade. Continuando, então, no estudo de campo psi. Então, está aqui o título do livro. David Bohm é um físico, repetindo aqui, e ele traz uma visão diferenciada em relação a vários físicos que têm essa visão mais fisicalista, né? A proposta dele é entender a natureza da realidade em geral e a da consciência em particular, como um todo coerente em um processo infindável de movimento e desdobramento, que são dois aspectos interessantes. Primeiro, é que ele busca já o entendimento da consciência, daí a gente trazer para a ideia de campo psi. O, a forma de entender a realidade como um movimento, né? Um desdobramento. Não é uma coisa que já está pronta, fixa, mas constantemente tendo uma um processo em continuamente acontecendo. E eu vou refinar um pouco essa ideia. A totalidade, para David Bohm, inclui matéria e consciência. Para a nossa proposta, a mente inclui matéria e psiquismo. Daí nós falamos do campo psi, do psiquismo, e o campo phi, que é o campo físico, né? Então, campo phi quântico, aí na escrito, né? E campo psi quântico. E a gente traz a ideia também, já que é na física quântica, a ideia da função de onda, que no campo físico descreve as potencialidades, eu até grifei isso aqui, as potencialidades presentes em uma situação física. Potencialidades presentes em uma situação física. No nosso estudo, quando nós falamos de função de onda, a função psi descreve potencialidades em um sistema psíquico, mas está tudo integrado. Então, a proposta de David Bohm tem uma fornece para a gente muitos elementos para a gente também entender a proposta do campo psi. Seja por quase uma coincidência com que as duas propostas, né, tendem a se ajustar, mas também tem muito a ver com essa ideia de que o psiquismo, a consciência, está presente nos processos que a gente considera pertinente à natureza. Para René Weber, que fez uma entrevista com David Bohm, fala que esse físico, né, é uma rara combinação de físico e místico numa só pessoa. Recomendo, né, se vocês quiserem ver esse livro, Diálogos com Cientistas e Sábios, um dos entrevistados é o David Bohm. É um livro muito bonito nesse ponto. E nesse livro, da Totalidade e a Ordem Implicada, de David Bohm, agora voltando para o livro de David Bohm, ele tem uma visão da natureza que se relaciona a compreender a realidade para além dos aspectos do mundo físico e busca elementos subjacentes à realidade explícita deste mundo. Então, olha, interessante. Compreender a realidade para além dos aspectos visíveis.
Então, a física, né, até a física no seu modelo de ciência, considera os aspectos visíveis, mensuráveis do mundo, para considerar que é ciência. Ele propõe ir além desses aspectos. E ele traz a ideia também de elementos subjacentes à realidade explícita do mundo, né? Então, existe alguma coisa por trás, na base dessa realidade. Ele traz a ideia também de mundo multidimensional, ou seja, diversos níveis de realidade, e essa ideia de holomovimento, né? Holo é a totalidade, né, do movimento. Ele propõe uma ordem subjacente desdobrando-se no espaço-tempo em manifestações no mundo físico. É bom ler com bastante cuidado essa frase, que ela é muito rica para trazer a ideia do holomovimento. Uma ordem subjacente, então está por trás das coisas, desdobrando-se no espaço-tempo, quer dizer, essa ordem ela vai tornando realidade, como um processo no espaço-tempo, daí em manifestações no mundo físico. Então é o que ele caracteriza, né, as manifestações da natureza, desde as partículas elementares, os átomos, moléculas, e assim vai evoluindo até os sistemas vivos e o próprio ser humano. Aí eu acrescentei que esse holomovimento vai chegar no seu nível mais amplo de organização nas sociedades humanas. Por que eu estou destacando isso? Porque é exatamente a proposta de campo psi, né? Tem uma ordem subjacente que desdobra-se no espaço-tempo, seria isso, o campo psi, manifestando no mundo físico. Então, ela já começa, já que nós trabalhamos com a ideia de panpsiquismo, ela já inicia desde dos partículas elementares, elétrons, e aí vai átomos até os sistemas vivos, o ser humano e a sociedade, as sociedades humanas, nessas manifestações. A proposta do David Bohm para dar um embasamento para essa totalidade é que o universo é multidimensional, tem várias dimensões, mas ele destaca duas, a ordem implícita e a ordem explícita. O que é isso, a ordem implícita? É a realidade para ele, né, dentro dessa visão de ordem implícita, a realidade é um potencial que se encontra ainda não manifesta no espaço-tempo. Então, quando ele fala em ordem explícita, ele fala de uma realidade não manifesta no espaço-tempo. Ela não aparece ainda no espaço-tempo, mas é um potencial. Essa realidade é o fundamento para os fenômenos que emergem no mundo de matéria e energia. Então, então existem fundamentos, né, que, que vão dar base para esse mundo de matéria e energia, que está desdobrando no espaço-tempo. E na ordem implícita, ela não pode ser acessível e mensurável diretamente. É claro que isso aí vai gerar um conflito grande com a maioria dos físicos, mas David Bohm não é qualquer físico, né? Um físico americano, ele atuou também no Brasil, eu acho que na USP. Então, é um pesquisador, né, que vai além dessa visão puramente fisicalista. Por outro lado, tem a ordem explícita, o próprio nome já diz, explícita, né, aquilo que aparece. Então, é a realidade manifesta aos nossos sentidos na dimensão espaço-temporal. Então, essa que é a ordem explícita. A ordem explícita envolve os eventos que se desdobram a partir da ordem implícita. Aí que é interessante, né? Os eventos, tudo que acontece no mundo físico, material que a gente lida, que ele chama de ordem explícita, tudo que acontece aqui está representado, então, por esse processo, né, de desdobramento que vem a partir da ordem implícita. E consiste no mundo da dimensão física acessível e mensurável. É aqui que a física atua nos seus laboratórios, com suas medições, né, na ordem explícita. Na ordem implícita não é acessível, mas a ordem implícita é que gera, é que promove os eventos na ordem explícita através desse holomovimento que ele falou. Essas duas dimensões, eu vou trazer aqui um pouquinho, elas estão sempre em interação, né? Então, no sentido figurativo, que eu vou trazer aqui para talvez tornar mais simples, né?
a ordem implícita, ela é um imenso mar de energia, né? Então é o fundamento para tudo que se manifesta como matéria e energia. Então é o fundamento de tudo. E aí eu coloco na cor azul, equivale, imagina um grande oceano, né? E surgem excitações no fundo desse oceano, né? De alguma maneira, excitações físicas, né? Através do movimento da crosta terrestre, alguma coisa no, no fundo do oceano, mas elas não podem ser detectadas, né? Então é alguma coisa que está lá submersa no oceano. Isso para fazer um sentido figurativo. O que é a ordem explícita? Como nós falamos, é o padrão de excitação, né? Um padrão de excitação que emerge do mar de energia e constitui o mundo que percebemos pelos sentidos, né? Esse mundo que nós vemos, nós tocamos e ouvimos, etc. Então, essa ordem explícita, ela emerge daquela ordem implícita. Aí, nesse sentido figurativo, equivale ao que se manifesta visivelmente como as ondas na superfície do oceano, a partir das excitações do fundo. Então, o que a gente vê é só a superfície ondulando. Digamos que tivesse né, um tremor, um abalo sísmico no fundo do oceano, e aí ia aparecer lá no alto do oceano, né, na superfície, uma oscilação. Só essa oscilação é o que aparece, que é a ordem explícita. Mas o que está acontecendo no fundo é a ordem implícita. Só para tentar entender melhor o sentido figurativo. Aqui, é, com sentido figurativo, o que, que seriam essas duas dimensões que se relacionam? Agora vamos passar um pouquinho para a ideia de campo, né, que nós estamos trabalhando. Por que que eu associo isso e acho que é um exemplo pertinente e bem interessante de trabalhar? Essas duas dimensões, primeiro, tem que entender que elas estão em interação. O campo físico e o campo psi é, estão em interação. O campo físico é o campo da matéria e energia, quem constitui o nosso corpo, os objetos, né, todos os seres, né, o campo físico. E o campo psi também está associado a toda a natureza, porém você não tem um acesso direto nesse campo. Daí a proximidade com a ideia de ordem implícita e explícita. Bom, lembrando que a ordem implícita é mais ampla e a ordem explícita ela é mais restrita ao mundo físico, né? Então, no campo psi-quântico, né, o campo psi é mais amplo também do que o campo físico e contém as diversas possibilidades de manifestação do mundo físico. Então, ele contém as diversas possibilidades. É interessante essa demarcação aqui, porque nós já vimos nos conceitos da física quântica como que é importante esse conceito de possibilidades. Você tem todas as possibilidades disponíveis e uma delas se manifesta. Então, a experiência psíquica pode ocorrer independente do campo físico. Isso que é outro aspecto interessante. Onde que nós temos exemplos disso? No EQM, né, que é experiências de quase, né, quando a pessoa parte, né, do mundo do corpo, né, tem diversas descrições de EQM em livros e também na internet, né, YouTube, vocês vão ver muita coisa disso. Experiências fora do corpo também são descrições que mostram que a pessoa está fora do corpo, né, não está mais associada ao corpo, ao cérebro, e consegue ter uma experiência psíquica muito evidente, muito clara, né? Não é uma imaginação. As ideias de transcomunicação, que é a comunicação à distância, né, sem nenhum meio material. Então, né, duas mentes podem se comunicar sem um meio material associado, sem onda eletromagnética nem nada. Então, isso aqui está mostrando que a experiência psíquica, né, toda vivência, ela pode ocorrer independente do campo físico. Daí, associar um pouco isso com a ordem implícita. Mas aí nós já estamos, logicamente, extrapolando para a ideia de campo psi. No campo phi, que é o campo físico, tem traz então a ideia da ordem explícita de David Bohm, né? É o campo em que emergem, né? Onde emerge no campo físico, tem estreita relação com o potencial do campo psíquico.
né? Então, processos físicos não têm uma dinâmica independente do psiquismo. Então, os processos físicos não têm uma dinâmica independente do campo psi. Esse é um outro aspecto interessante, né? Não dá para separar mais o campo físico sozinho do campo psi. Aqui tem alguns exemplos que nós vamos até trazer mais à frente, né? A ideia a proposta de campo morfogenético de Sheldrake, morfogênese, toda a organização das formas da matéria, desde a matéria, inclusive a matéria inorgânica até os corpos vivos. Ele fala de um campo morfogenético, que mostrando que os processos físicos eles têm uma dinâmica que depende de um campo mais amplo, que ele chama campo morfogenético. Sheldrake, nós vamos passar por ele. A própria ideia de saúde e doença, né, a relação de saúde e doença tem uma grande proximidade com os efeitos do psiquismo, né? A pessoa pode adoecer ou estar mais saudável, dependendo muito de como é, tem a relação, né, com os aspectos do psiquismo dessa pessoa, né? As emoções, os sentimentos e dentre outros aspectos. E o comportamento social, né, que são fatores resultantes também do psiquismo social. Então, todos esses fatores mostram que os processos físicos, eles têm uma dinâmica dependente de processos psíquicos. Então, o campo físico e o campo psíquico. Agora, encerrando a dinâmica mente-cérebro, que também é muito colocada hoje, lembrando que na dinâmica mente-cérebro, a maioria dos neurocientistas, talvez, provavelmente sim, a maioria fisicalista, vai dizer que a mente é um produto do cérebro, ou então, na nossa linguagem, o psiquismo é resultado de processos cerebrais, o que a gente praticamente inverte aqui, né? O que tem a ordem implícita e explícita para nos ajudar a entender isso? Na ordem implícita, né, vamos lembrar, de David Bohm, corresponde à dimensão do campo psi ainda não explicitado no sistema mente-cérebro. Então, corresponde à dimensão do campo psi que ainda não está explicitado no sistema mente-cérebro, que é, nesse caso, inconsciente e constitui um potencial de possibilidades em superposição no campo psi. Essa ideia de diversas sistemas em superposição, nós vamos trabalhar mais à frente no panpsiquismo, mas já deixa essa ideia aqui, né? Está tudo superposto. São várias funções integrando um determinado modelo psíquico. Então, não existe atuação dos neurônios ainda, né? O que seria? Os neurônios elas atuam com potencial de ação e os neurotransmissores, né? Mas nesse caso, não tem potencial de ação e nem neurotransmissores, né? Está tudo em silêncio ainda. Não tem uma atuação ainda neuronal. Então, na ordem implícita existe esse campo praticamente inconsciente, ainda não manifesto, mas ele já existe no campo psi. Se associarmos a ordem explícita, corresponde ao momento em que isso vai se manifestar, né? Corresponde ao que surge como manifestação do sistema mente-cérebro. Então, o sistema mente-cérebro atuando, né? Ele manifesta a influência do campo psíquico, que pode vir a ser percebido e se manifesta como um evento consciente, a depender do nível de consciência do indivíduo, claro, né? Um evento consciente, tá, aí níveis de consciência, isso aí é uma linguagem própria que nós trazemos, né? Porque tem vários níveis associados, né? E depende do indivíduo, esse desenvolvimento desses níveis. Mas seja como for, é, essa manifestação que aparece no sistema mente-cérebro é aquele que torna de alguma maneira consciente, né? Aí surge uma resposta do sujeito, né? Um medo, por exemplo, uma emoção qualquer, né? Ou uma alegria,
uma empolgação, qualquer tipo de fator que é associado a emoção e sentimento, já é uma manifestação do sistema de cérebro. E essa manifestação, ela vai acontecer nos neurônios, né? Manifestação físico-química no cérebro, que é o potencial de ação e atuação dos neurotransmissores, fazendo aquilo que o cérebro faz e atua no nosso corpo, né? Geram os hormônios e a gente atua, etc. Então, é a ordem explícita associada a isso. Bom, em princípio é isso. É, a nossa, o nosso estudo, pelo menos a nossa proposta, a nossa hipótese de campo psi e campo phi, ela tem uma, uma boa proximidade, né? Uma boa base, digamos assim, para a gente entender a partir do próprio David Bohm. Então, tem vários autores colocando isso. Nos próximos, eu quero trazer alguns outros autores que também já falam dessa relação, eles chamam de uma relação de dualidade. Mas eu já coloquei antes que não é bem assim, né? Porque nós consideramos a mente como um integrador de tudo isso, por isso é um monismo, não é um dualismo. Mas aí ele se divide porque são campos diferentes dentro de um mesmo sistema. Ok, nós então encerramos essa gravação aqui e a gente parte para um próximo vídeo assim que eu tiver já organizado o material associado ao que o Eccles, né, que é um biólogo, ganhou o prêmio Nobel e que também traz esse debate que ajuda a gente a fundamentar esse nosso estudo.